dia! Tudo bem com todos? Estou aqui já esperando a nossa convidada de hoje para nossa live Entre Vozes e Silêncios. E vamos mais uma vez, hoje vai ser a Gisele, maravilhosa, uma querida. E eu tô aqui só aguardando o Instagram avisar os seguidores que nós já estamos por aí. Gi, quando você chegar, deixa eu ver se ela chegou. Sejam bem-vindas, Ana, Edna, todo mundo aqui chegando devagarinho. E é isso, né? E vamos lá. O Instagram já tá avisando e eu também vou avisando por aqui. E vamos começar a nossa live com esse propósito lindo que nós temos. Fernanda, seja bem-vinda também. Gente, enquanto a Gi entra, bom dia! Enquanto a Gi entra, eu vou falar um pouquinho, né, por que esse projeto Entre Vozes e Silêncios. Quando eu pensei nesse projeto de convidar mulheres incríveis com histórias inspiradoras, né, foi porque eu senti que muitas pessoas entram num processo de achar que não existe luz no fim do túnel, né? E para tudo existe luz no fim do túnel, claro. A gente passa por dificuldades, mas a gente não pode desistir. A gente tem que persistir até chegar onde a gente quer. E aí, com uma maneira de falar um pouco sobre essas dores. A Gi chegou, vou te convidar aí, Gi, já vou te mandar o convite. E... Peraí, por que não tá indo aqui? Eita, Gi, não tô conseguindo te enviar o convite. Gi, você consegue me pedir acesso à participação? Peraí, opa, que muito bem. Para essas dores que se calam para não ferir, ou com vergonha, com insegurança de dividir. E também. Aê! Oi, gente, bom dia. Oi, Jano, bom dia. Bom dia! Que linda, gente! Que ela está Obrigada. mais maravilhosa do que sempre. Morreu de Gente, vergonha, mas ok. ah, gente, eu vou falar um pouco, então, assim, eu estava falando aqui para eles, né, Gi, do intuito dessa live, que é dar voz àquilo que muitas vezes a gente cala por medo de não ferir ou de não querer incomodar, ou às vezes a gente grita porque a gente já não suporta aquela dor imensa e a gente não consegue lidar com ela, né? Mas agora eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, maravilhosa, Gisele aos olhos de Jana. Quem é Ai, já Gisele? sei, ó. Quem é Gisele aos meus olhos? Gisele é uma mulher, uma menina, uma mãe, a mãe da Ana Clara e do Theo. Ela é leoa para defender os dela. Ela é uma pessoa delicada, ela é batalhadora, ela é determinada. A Gisele, ela é obstinada quando ela quer alguma coisa. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Mas a Gisele é gente como a gente, muitas vezes ela fica insegura. Mas o bom que a Gi é aquela assim, ó, que ela levanta a mão lá em cima, assim, ei, preciso de ajuda quando ela precisa. E a Gisele é mineira, né? Ela tem uma grande força dentro dela, que às vezes até ela mesma desconhece, mas ela é delicadeza, ela é amiga, ela é companheira, ela é aquela pessoa que qualquer hora do dia que você precisar, ela tá lá. Oi, Julie, seja bem-vinda. A Gisele é assim, é amorosidade, é poema em forma de gente. Essa é a Gi, na minha visão. Ai, que lindo. Obrigada. Fico Seja lisonjeada bem-vinda, com as amiga. palavras. Oi? Fico lisonjeada com as palavras. Mas agora, quem é a Gisele aos seus olhos? Nossa, sou uma pessoa tão simples, tão de boa. Uma palhacinha. Mãe coruja, eu sou coruja mesmo. Eu defendo meus filhos com unhas e dentes. Sou filha de Manjá, a mamãe.
Então, assim, por aí já fala minha amorosidade, eu sou amor em pessoa. Eu sou amor em tudo que eu faço, eu sou intensa em tudo que eu faço, tanto no profissional quanto no pessoal. Isso, intensidade, igual você falou, eu vou de 0 a 100, da alegria ao desespero, aí 10 minutos depois eu tô a calmaria. Aí eu volto a mim. Mas essa sou eu. Gi, conta pra gente, quem não conhece a Gisele, onde a Gisele nasceu, onde ela cresceu, como foi a sua infância, o seu ambiente familiar? Então, eu nasci em Patrocínio, eu sou mineira, a gente não fica sem um cafezinho até pra conversar, né? E foi ótimo minha infância, assim, tive muito contato com as famílias, assim, meus primos, eu tive muito contato com primos, principalmente da família do pai de pai. Eu fui uma criança, sempre fui muito alegre, tive muito amigo e sempre muito esportista. Eu joguei vôlei muitos anos, nadei muitos anos, então, assim, essa conviver em sociedade, conviver em comunidade com as pessoas sempre foi muito a minha cara, assim. Eu não consigo me imaginar. Sabe assim, sem ninguém perto? Eu preciso de um barulho. Lógico que eu gosto de, às vezes, ficar. Ai, como é a paz, o silêncio. Ai, mas eu gosto de movimento, gosto de gente. Então, eu sempre gostei disso. Que legal. Gi, quando você era criança, qual era o seu maior sonho? Eu queria ser veterinária, Que eu lindo. queria cuidar de animais. Mas hoje eu cuido de empresas, de pessoas, de gente e de tudo um pouco, porque quando você vai pro candomblé, eu sou candomblessista. Você aprende a amar não só as pessoas, mas a natureza. E o meu trabalho, eu sou publicitária, então assim, a gente acaba convivendo com todo tipo de pessoa, em todos os ambientes e falando de um pouco de tudo. E eu amo isso. É bem a minha diversidade que eu sou interna. Então, a diversidade que eu vivo internamente dentro de mim é a diversidade que eu encontro todos os dias no meu trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho, Gi, de uma parte mais delicada, que é a parte que a gente que nos trouxe aqui. Em que momento da sua vida você sentiu que não seria tão fácil quanto você imaginava? Quando eu saí do casulo, quando eu fui pra vida e saí do casulo dos meus pais, porque assim, meus pais são maravilhosos, foram ótimos, mas eles me criaram como uma princesinha, assim, dentro de uma redoma de vidro. E quando a vida veio pra mim me ensinar, foi muito difícil. Eu tive relacionamentos muito difíceis na minha vida, mas eu também muito aprendizado com isso tudo. Eu tive meus dois filhos foram de relacionamentos bem conturbados, mas de grande aprendizado, de grandes resultados, né? Que hoje eu tenho uma filha, Ana Clara, de 18 anos, que é um orgulho pra mim. Ela me dá tanto orgulho, tanto como pessoa, como na vida profissional e pessoal dela. Tem o Theo, que é meu xodozinho, meu caçula. Eu falo que é o amor da minha vida, assim. Ser mãe de homem é diferente, né? Parece que a gente se sente mais princesa que a gente já é. Então, assim, nesses momentos, assim, de enfrentar a vida, entender como que é conviver com parceiro, porque meu pai e minha mãe são casados há 50 anos, então a vivência que eu tinha era de um relacionamento tranquilo, sabe? Não eram umas coisas conturbadas. Quando eu comecei a ver a vida como ela realmente era, isso aí deu E um barco você quase parada. teve algum momento, oi, seja bem-vindo. Você já chegou algum momento da sua vida, Gi, que você sentiu assim perdida, sozinha? E você pode contar um pouco sobre isso? Nossa, qual nunca? Quais momentos eu não fiquei, assim, teve assim, momentos grandes, assim, minha vida, eu falo que ela é de momentos, de tempo. Eu tenho umas viradas na vida muito interessantes. Quando eu separei do meu primeiro casamento, foi tudo, assim, foi tudo uma vez. Aí eu separei, eu perdi serviço, mudou tudo a minha vida, foi do céu ao inferno em 2 segundos. E foi um momento que eu me vi assim, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, me vi totalmente perdida porque era um emprego que eu amava, eu confiava muito no meu trabalho, confiava em tudo. Tipo assim, era o amor da minha vida, né? Que é amor da adolescência, a gente acha que vai ficar eternamente. Então foi uma parada assim, me vi sem chão, falei, e agora? Aí foi onde eu descobri como eu era forte.
A Como eu Ana tá consegui. falando aqui, ó. Perdida, ok. Sozinha não, né, amiga? Sim, a Natália. Veja, amiga. Então, assim, graças a Deus que eu tenho essas pessoas. Ela foi uma pessoa muito importante nesse momento. Porque eu me vi perdida mesmo. A gente acha que tá sozinha, mas é sozinha, assim, sem direção. Igual ela falou, eu fiquei muito perdida. Se não fosse ela e a família dela, o marido, os filhos, eu, assim, não tinha achado meu rumo. Eu, graças a Deus, Deus coloca pessoas muito boas na minha vida. Que bom, Nesses Gi. momentos mais difíceis. E assim, essas dificuldades, você está falando aí, né, que são dificuldades emocionais, né, que você passou devido ao término do seu casamento. E aí a gente tem muito aquela questão que aí, além das dificuldades emocionais, a gente sabe também que tem aquelas dificuldades familiares que eu falo com a criança, porque você tinha uma filha, Ana Clara, né? E aí também tem a questão financeira, porque você também falou que perdeu o emprego, então é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nesse momento, nesses momentos todos que você viveu aí, nesse turbilhão em que você se encontrou com o término do seu relacionamento, você tendo como meta um relacionamento como o dos seus pais, porque é isso que eu entendo pelo que você falou, né? Que os seus pais têm um casamento duradouro de 50 anos e tal, e aí você tinha isso como meta, te tirou o chão quando você perdeu o seu casamento. Aí te tirou o chão profissional também e te tirou o chão financeiro também, né? Tudo isso a gente se vê ali. E nesse turbilhão todo, você em algum momento pensou em desistir e como você lidou com isso? Nesse momento, não. Nesse momento, eu não pensei em desistir, acredita? Eu pensei várias vezes em desistir antes. Porque quando eu tomei essa decisão, eu tava certa. Muito certa do que eu queria. Então, assim, eu sabia o que eu não queria. O que eu queria, eu ainda não sabia. Mas eu falei, não. Eu não vou descansar agora. Aí eu já vinha esse trabalho que eu amava, assim. Era muito bom, era muito pesado, muito puxado. Então, eu falei, agora eu vou descansar. Isso foi no final do ano. Falei, o ano que vem eu procuro trabalho. Mas eu, graças a Deus, sou tão abençoada. Eu já tinha os acertos, as coisas, tudo. Então, eu não precisei procurar. O trabalho bateu na minha porta, como todas as vezes, graças a Deus. E no início do ano foi tudo do jeito que eu queria. Eu falei assim, eu quero assim. A força do pensamento é muito importante. Porque quando você, mesmo sendo na dificuldade, você fala assim, eu quero isso na minha vida, o universo e o mundo conspira. Principalmente se você anda muito certo com as suas coisas. Eu falo que a gente nunca perde por ser honesto, por ser certo, porque a vida retribui. Então, tudo que eu tracei na minha cabeça, eu consegui. Eu falei, agora eu vou cuidar de mim, porque foi uma dor pra mim muito, muito grande. Então, eu falei, vou cuidar de mim e vou seguir. Cuidei muito bem, não, porque depois eu caí em outra armadilha, mas tudo bem. Gi, então você falou que nesse momento aí você teve sua rede de apoio, porque você já falou a Natália, né? E a família dela, os filhos, marido, ela foi a sua rede de apoio, talvez também sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Mas quando não tinha ninguém por perto, no que você se apegava? Quando você estava só você ali entre quatro paredes, naquele momento em que a Ana era pequena ainda e estava ali, né? Ou, ah lá, na fé. Na Isso. fé. E, Amiga, Gi, eu assim, que eu tenho uma fé muito complexa à visão dos outros. Porque eu comecei na católica, depois eu fui pro kardecismo, depois eu fui pra Umbanda, depois eu fui pro candomblé. Nessa época, eu era da Umbanda e do kardecismo, porque eu comecei no kardecismo, eu me apaixonei pelo espiritismo do Kardec, pelos mentores e por todo mundo que me ajudou e que sempre me orientou, e não consegui largar. Mas eu amo meu preto velho, eu amo um caboclo. Então, assim, para mim não existe separação. Para mim existe junção e soma. Cada um vem para somar. Eu acho que até. Não, eu fui em igreja evangélica, minha filha. Eu fiquei tão desorientada. Eu fui nas igrejas evangélicas, principalmente nos últimos acontecimentos agora. Fui em igreja evangélica, fui tudo você pensar. E a gente encontra Deus em qualquer lugar. E a palavra de Deus toca na gente, sabe assim? A palavra da fé, a palavra da espiritualidade toca na gente de alguma forma. Se não é no pastor falando, se não é no Pai de Santo falando, se não é no irmão falando, é numa pessoa na rua falando. Às vezes você tá andando ali, ó,
Desolada, a pessoa parece que sabe. Ela vê, quando Deus quer falar pra você, ele pega a pessoa assim, você nem menos esperava. Um dia eu tava indo embora chorando no meu serviço, assim, chorando mesmo. Isso ano passado, né? Na minha separação com o pai do meu filho. Minha filha, eu chorava, porque eu não conseguia parar de chorar. E eu no sinal, assim, ó, e limpando, chorando. O cara veio, um pedinte, bateu no vidro. E eu falei, não. Eu falei, moça, não tem nada. Ele abriu, ele falou assim, fez assim, abre. Aí eu abri. Ele falou, você tá bem? Tá tudo... Aí eu vou chorar. Ele falou, você tá bem? Você tá passando bem? Eu falei assim, não, mas vou ficar bem. Aí ele falou assim, eu vou rezar por você. Eu não esqueço. Ele não ia me pedir nada. Ele queria me acalentar. E o sinal abriu, ele falou assim, vai com Deus, minha filha. Sabe assim, então, eu acho que Deus, ele fala na vida da gente de várias formas. E esse negócio de fé é muito sagrado pra mim. Assim, muito, muito mesmo. Hoje, você falou agora, né, mencionou da sua separação, do seu, Segundo, do Maria. seu segundo marido, né? Que foi um momento muito difícil, que você ficou bem desolada, né? E, e aí que mais uma vez você encontrou força na sua fé, na sua religiosidade, mas também, peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô chorando aqui, pois passei por isso e a Gi me ajudou muito. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. A gente aqui, viu, Fernanda? Não tem problema não. A gente chora junto, a gente segura o choro junto aqui, porque eu também, assim, quando ela tava ali chorando, eu tava aqui me segurando, viu? Jana, mas você Mas me a gente. conhece. E quem me conhece sabe que a Ana Clara fala assim: mãe, você não pode ver uma formiga torta que você tá chorando. As minhas emoções é a flor da pele. Eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de desespero. Eu dou até Chora de piriri, minha filha. emoção. Não, de emoção. Antes de começar isso aqui, eu falei: ai, minha Nossa Senhora, eu tô com piriri. Ah, e aí, assim, a gente sabe né, desses momentos todos aí que você passou. Aí veio a segunda separação e mais uma vez te destruiu o que você estava construindo e acreditando que seria para sempre, como teu pai, como a tua mãe, né? E mais uma vez te tirou o chão financeiro, te tirou o chão profissional e você deu a volta por cima, tá dando a volta por cima, tá seguindo o seu caminho. E se eu te perguntar assim, Gi, o que você, né, gostaria de ter escutado aquela época que você não ouviu de ninguém? Gi, antes aí, eu vou dar um tempo para você pensar. Deixa eu só ler aqui o que a Natália falou. Conheço tão bem esse coração, menina sonhadora, e merece tudo de bom que a vida vai dar para ela. Ai, que lindo! Aí aqui, a Wendria, vivendo e aprendendo. Eu estou aprendendo muito com você. Eu só tenho a agradecer você na minha vida. Gratidão. Nos amamos muito. Nós nos amamos muito. Eu estou aqui chorando também e a Gi sabe que não sou de chorar. Aí a Natália colocou, ela é uma fênix. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Conheço a Gisele já há alguns anos, conheço a história dela lá de quando eu chamava a Ana Clara de dedinho, porque ela tinha um aninho, né, Gia? Era um. Nossa, mas ela gostava de ter os dedos na tomada tudo, né? Lembra? Ela chegava na minha casa, ela ia com os dedos assim na tomada. Eu falava, tira esse dedinho daí. E, e aí, por isso, eu até convidei a Gi, ela ficou um pouco insegura, porque ela ficou. Ela, ai meu Deus, eu não sei, ai Jesus, ela fica toda ansiosa. E eu falei, não, você dá conta, vamos lá, a gente te ajuda, a gente se ajuda ali, vamos embora. Conta essa história, por que que eu acreditei que essa história era muito importante trazer aqui, tá? Porque essa história, ela fala muito mais do que apenas acontecimentos de uma vida. Mas ela mostra, Gi, ela traz para todo o público que está aqui assistindo ou que vai assistir depois, né? Que, as, que se identifica com essa história. Porque hoje nós sabemos que muitas mulheres passam por relacionamentos complicados, relacionamentos difíceis, que muitas mulheres ficam anos sofrendo naquele relacionamento e não tem coragem de
colocar um ponto final e seguir adiante, né? Ou por N motivos, por causa de dependência financeira ou de dependência emocional. A gente sabe que existe muito essa questão, né? Deixa eu ver aqui, não a conheço, mas só de olhar para ela vejo um coração tão lindo. Ah, igualzinho ao seu, viu, tia? Olha, Deixa eu seguir, essa amiga. pessoa Sim. que aí, viu, Gi, que falou que vejo um coração tão lindo, ela é a pessoa que tem um coração mais lindo e maior que eu conheço na minha vida. Pensa numa mulher, eu não tenho nem palavras que eu vou me emocionar de dizer para ela, sabe assim? Olha aí, viu? Cadê sua toalhinha? Cadê sua toalhinha? Minha tá aqui, Cadê ó. a minha Ó. toalhinha, né? Amiga, deixa eu te falar. Assim, eu acho que é muito importante, às vezes nos momentos muito difíceis, assim. Quando eu separei do pai da Ana Clara, eu queria ter ouvido isso. Não, você devia se cuidar, cuidar de você, olhar pra dentro da sua dor. E assim, eu escutei, mas talvez eu não internalizei isso. Internalizou. E achei que eu tava muito boa. Me livrei, né? Tipo, tô forte, vou embora, vou seguir. E as armadilhas da vida, às vezes você segue, mas você continua com o mesmo padrão. Você continua procurando o mesmo estilo de história, o mesmo estilo de pessoa. E geralmente é uma coisa ainda maior, ainda pior. Então, assim, eu entrei num relacionamento que quando começou a ficar abusivo, tem uma amiga minha, uma filha minha de santo, mandando, falando que não tá conseguindo entrar, não tá conseguindo ver, não tá conseguindo acessar. Será por quê? Pois Tá é. mandando um WhatsApp aqui. Sei lá. Ela, ela tá entrando pelo seu ou pelo meu? Não, pelo seu. Ela falou que não tá aparecendo. Deixa eu mandar pra ela o Instagram. Sim. Peraí, gente, E aí, desculpa. Gi, enquanto você manda aí, eu vou falar aqui. Eu acho muito importante trazer essa história, porque muitas mulheres passam por isso. E muitas mulheres, elas não são ouvidas, elas não são vistas nesse momento. Muitas famílias ainda têm. Eu conheço muitas pessoas que a família fala assim: na nossa família não teve nunca um divórcio. E aí carregam uma dor porque não quer se divorciar, não quer se separar, porque isso não existe e não é aceito dentro das famílias. Então, muitas dessas mulheres, elas não têm a rede de apoio, elas não têm o direito, elas não percebem que elas têm o direito de ser vistas, mesmo que por elas mesmas, entendeu? Mas muitas delas, elas resolvem se calar, né? E viver essa vida que não tá boa, mas que elas resolvem carregar e levar embora. E carrega, arrasta o sofrimento, sabe? E por isso que eu te falo assim, que às vezes elas precisavam só ouvir uma palavra assim, ó, segue em frente, você vai conseguir. E muitas vezes e aí elas desacreditam nelas mesmas, porque elas acham que não são capazes, que não vão conseguir, que todo mundo vai virar as costas, que ela vai ser a vergonha da família. Então tudo isso pesa muito, né? Da minha dor. Assim, eu saí de um relacionamento, né? E assim, eu internamente, eu sempre tive uma vontade imensa de ter uma família. Assim, eu achava que eu tinha que ter uma família, eu queria uma família. E família, pra mim, no conceito que eu tinha, era mãe, pai e filhos. Então já foi difícil pra mim seguir em frente, porque eu já tinha uma filha que não seria do pai, né? Então, eu comecei. Aí, ele, tipo assim, todo início, assim, aí acolhe como filha, né? A relação. Então, eu idealizei aquela família. Tive um outro filho. Então, completou-se a família que eu tanto queria, que era pai, mãe, filho, né? Só que quando as coisas começam a sair do que você tá aceitável para você, então, assim, do que você acha como certo, eu comecei a me questionar. Eu falei, mas tem meu filho. Como que eu vou criar mais um filho sem pai? Como que eu vou assumir mais uma vez que eu errei, que eu errei na escolha? Ou eu vou mais uma vez virar mãe solteira, sabe?
Porque assim, a gente, infelizmente, a gente é criado num padrão que a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que aceitar muita coisa por ela ter que ter um marido, por ela ter que dar satisfação à sociedade, e a gente vai se esquecendo da gente, vai pondo tudo na frente. Então, assim, eu passei a pôr as vontades dele e as vontades das pessoas que conviviam comigo, porque a gente tinha uma rede muito grande, porque a gente tinha um centro, né? Então, eu acabei não tendo só meus filhos, tendo filhos de santo e muita gente para cuidar. Então, eu acabei me sentindo responsável por aquele povo todo. Eu falava, como eu vou abandonar todo mundo? Eu me senti o coração tão gigante, falei, pronto. Agora, se eu largar dele, eu largo de todo mundo, largo de mim. E falei, como? Minha vida vai. Não vou ter ninguém, minha vida vai E aí acabar. você resolveu se largar, se abandonar para não abandonar o outro, né? Hoje, e foi fácil identificar o que não era saudável? Ou você Não, não é. Isso aí você entra num loop e você não vê. Você acha que é tudo certo, você acha que você tá errada, você acha que você tá sendo egoísta quando você pensa em você e você esquece dos outros. Aí você começa a virar aquela coisa e fala, gente, mas peraí, sabe? Tem esse tanto de pessoa. Ele faz isso, mas e esse momento que é assim? Você começa a viver das migalhas. Você fala assim, não, mas ele fez isso, mas esse momento é tão bom. Não, aí você começa a olhar, igual eu olhava muito assim, falando, nossa, ele é um ótimo pai, né? Olha que gracinha que ele trata meu filho. Mas e eu? Eu comecei a olhar como ele tratava meu filho, como ele era com os filhos santos, falei, gente, e eu? E eu? Você chega num momento que você já perdeu totalmente o controle da sua vida. Que aí você vai simplesmente vivendo aquele momento e vai passando aquilo e vai se anulando. Aí eu fui perdendo a minha identidade, eu fui perdendo a minha, como se diz, a minha essência, a minha própria forma de ser, porque eu fui ficando uma pessoa mais triste, uma pessoa mais fechada. E eu não sou assim, eu sou toda. Não. E eu fui ficando introspectiva até a vida me forçar a tomar uma decisão, a tomar uma postura. E quando eu tomei essa postura, não foi fácil, foi muito difícil, porque mesmo que eu tinha que tomar, e mesmo que era o caminho a se fazer, eu não sabia por onde continuar, por onde começar, assim. E eu me vi nesse momento literalmente sozinha. Uma pessoa que a casa vivia com 15, 20 pessoas, de repente você não tem ninguém. Ninguém, assim, ninguém, em momento algum, sabe? E não poder nem chorar, assim, perto dos filhos, porque a gente tem que ser uma fortaleza perto dos filhos. E meu filho é pequeno, né? Então você falava, gente, aí eu fui ficando surtada. Mas aí, como eu falei, eu perdi muito, assim, eu perdi muita a fé no início, muito mesmo, assim, eu não queria saber de nada, não queria saber de nada de fé, mas Deus foi tão bom que ele falou assim, não, você não quer não, mas eu vou te ajudar. E pôs pessoas essenciais na minha vida, essenciais, assim, a Ludmilla me resgatou lá do fundo do poço, aí foram voltando as pessoas, você voltou pra minha vida, a Natália voltou mais presente ainda. A Wendria, meu Deus, esse povo assim foi voltando de uma tal forma que você falava, onde que eles estavam que eu não vi? Sabe assim? Você fala, eles esteve o tempo todo ali e você não via, você não escutava, você não enxergava. Aí você começa a ver que o problema não está no outro, o problema está em você, no que você se permite, no que você não enxerga, no que às vezes a cegueira do amor atrapalha com você, porque eu amei muito ele, mas eu não me amei. Eu não me amei. A partir do momento que eu não me amei, eu perdi tudo. Eu perdi a fé em mim, eu perdi a credibilidade nas minhas competências. Porque você se questiona tudo, você se questiona profissional, você se questiona como mãe, você se questiona como um todo. E para você se reerguer nisso, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, pedacinho, pedacinho. Hoje, graças a Deus, um tempo bom depois, eu já tô firme, eu já tô feliz, eu olho pro espelho, eu gosto de mim, eu me respeito, sabe? Eu sei o meu limite, eu sei o que você fala que me incomoda ou não. Eu aprendi muito com isso que o justo não se justifica. Eu sempre tive, assim, acho por eu ser gostar muito das coisas certas e gostar que as pessoas não me vissem da forma que eu não acho que eu sou, eu ficava, não, mas eu não fiz isso, não, mas não, sabe assim, tentando falar, tentando provar. Não,
Pra quê? Quem me conhece sabe quem eu sou, sabe a essência que eu tenho. Então, não, o justo, eu aprendi, o justo não se justifica. E a fé, a gente afasta, mas ela nunca sai de dentro da gente. Deus, ele pode, às vezes, colocar um processo na sua vida. Esse processo na sua vida é para você crescer. Mas quando o processo é dolorido, mas dolorido mesmo, é que ele quer você de volta para ele. E foi o que aconteceu. O meu processo foi para mim crescer. E esse processo me afastou demais da minha fé, de tudo que me move. Porque eu fiquei com medo, eu fiquei. Não aceitava, sabe? Tudo que estava acontecendo, não acreditava. Falei, como? Eu vivo pela fé, como que isso tudo está acontecendo comigo? Aí eu Gi, é peguei. porque a gente, desculpa te interromper, é assim, ó, eu sempre falo assim, a gente, às vezes também, a gente tem uma ideia infantilizada da fé, né? A Uhum, gente acha que ter fé é não passar por atribulações, né? Ter fé é não ter nunca problemas, né? Então a gente tem essa ideia de fé muito, eu falo infantilizada, porque é uma fé mais infantil, que a gente acha assim, ah, quem tem fé não tem problemas. Igual eu tenho uma cliente que eu tô atendendo ela na terapia, que ela falou assim, Jana, olha, eu tô vindo aqui, mas o meu marido, ele é contra, porque ele falou que se eu tivesse fé, eu não precisaria de terapia. Se eu acreditasse em Deus, eu não precisaria de terapia. Ela, mas eu acredito, eu amo a Deus, eu me dedico a Ele. Eu acredito, mas eu tô precisando de ajuda. E uhum. aí, foi uma coisa que eu trouxe muito assim, né, para ela, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Não né? mesmo. Não tem uma coisa tem nada a ver com a outra. Às vezes Deus coloca a terapia, ou um psicólogo, ou um pedinte na rua, como você contou. Gente, não tem nada a ver, porque quem é espírita sabe que do lado de lá também tem psicólogo pra cuidar da gente. Então, tudo isso coloca essas pessoas para te dar uma palavra, que às vezes é uma coisa que você precisa ouvir. E às vezes vem de alguém que você nem espera, né? Que nem te conhece a fundo. E eu sempre falo assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você é amiga, você sabe, você não sei o quê. Gente, ninguém, nem a sua irmã, nem sua mãe, nem teu pai, nem teu irmão, nem o teu melhor amigo sabe realmente o que se passa. Nada. A minha mãe criadeira tá aqui. Parabéns pela força, filha, que o Orixá te mantenha sempre forte. Você merece toda a felicidade do mundo. Ai, que linda, merece mesmo. E aí o que eu falo é assim, às vezes ninguém sabe, porque por mais que a gente conte, que a gente se abra, tem sempre alguma coisa que a gente não consegue ou não quer expressar para o outro. Por N motivos. Eu Por falei achar. criadeira, mas na minha religião fala mãe de Bonanno, tá? Desculpa. É que eu fiquei emocionada. Mas por quê? Por N motivos. Porque a gente não quer incomodar, porque a gente tem vergonha, porque a gente não quer se expor. E ninguém sabe realmente o que se passa, né? E aí, Gi, você nos contou, né, diversos momentos ali que você passou. E aí eu te pergunto assim, o que você fez de diferente para recomeçar quando você se viu lá no fundo do poço? Eu me Porque é isolei. o. Oi? Eu me isolei de todo mundo. Quando eu me vi sozinha, eu parei de procurar as pessoas, parei de tentar ter as pessoas perto de mim, porque eu entendi que eu precisava daquele momento pra mim. Eu precisava mergulhar naquela dor, eu precisava sentir aquela dor, entender aquela dor, porque eu não tava entendendo tudo que Você estava passando precisava comigo viver aquele luto na sua vida. na vida. Eu Isso. precisava E aí olhar pra mim. você se permitiu esse momento de isolamento para você se reconectar com você. Sim, assim, eu fui às vezes até o extremo. Afastei de todo mundo, mudei tudo, me isolei e fechei mesmo, assim, fechei a porta mesmo. Falei assim, não quero ninguém perto de mim. Porque eu não estava sabendo lidar comigo, eu não estava sabendo lidar com a minha dor. Então eu precisava daquele momento me respirar e falar assim, quem eu sou? Porque eu já não sabia nem quem eu era mais. Eu falei, quem eu sou? Peraí. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a olhar pra mim
e comecei a mudar pequenas coisas, igual, por exemplo, meus hábitos alimentares. Comecei a cuidar de mim de pequenas formas. Comecei a cuidar na comida. Comecei a cuidar fazendo sempre a minha unha, coisa que eu parei de fazer. Comecei a procurar um esporte, voltei a nadar. Sabe assim? Foi aos poucos para mim me fortalecendo ali. Esses foram os seus primeiros passos para sair do olho do furacão. Pra sair do olho do furacão. Por quê? Pra mim parar de ficar vivendo aquele looping. Ficar vivendo aquele looping. Pus na minha cabeça, eu não vou olhar pra trás mais. Não vou olhar. Aí, num dia, numa sessão, porque no kardecismo eu continuei indo, eu fui. E porque eu tava totalmente perdida, eu precisava de uma orientação, de um remédio, alguma coisa que pelo menos me acalmasse. Eu não queria tomar remédio tarja preta, que meu terapeuta na época falou assim: não, você vai num psiquiatra que você precisa. Não é só esse. Eu falei: eu não quero nada, eu vou passar tudo de cara limpa. Porque se eu não passar de cara limpa, vai chegar lá na frente e eu vou errar de novo. E eu não quero errar de novo. Aí foi assim que eu fiz. Aí eu peguei e numa sessão, um tio meu que eu amo demais, já falecido, ele mandou uma carta pra mim. Ele falou assim: pera, filha, olha pra frente. Você sabe por que o carro, o para-brisa, é maior que o retrovisor? Porque a gente tem que olhar pra trás só pra ver se não tem. Pra dar uma olhadinha e ver se não tem nenhum perigo iminente. Mas você sempre tem que olhar pra frente. Pra trás você olha só pra ver se você pode mudar a rota ou não. Olha pra frente, o que passou, passou. Olha pra frente e segue sua vida. E aquilo pegou tão forte em mim, porque eu tava sem direção. E aí eu tive uma direção, vai pra frente, vai pra frente. E eu sempre falava, vou pra frente. Não importa pra onde, eu tô indo pra frente. Vou pra frente, vou pra frente. E nisso, vou pra frente e para de olhar pra trás. As coisas começaram a caminhar. Eu comecei a me enxergar, comecei a enxergar caminhos, comecei a enxergar soluções pra minha vida. E nisso fui solucionando tudo. Fui solucionando com meu filho, solucionando minha vida profissional. Hoje eu tenho a minha empresa. Então, assim, eu tô caminhando. Recomecei do zero e do zero eu tô indo. Vambora. Bem, a gente falar que, assim, tudo que a Gisele passou tem toda a parte, né, da Gisele. Mas, além disso, a Gisele tem uma criança que é pequena e que precisa de atenção. E que essa criança também passou pelo sofrimento, né, dessa separação. Assim como a Ana Clara passou lá atrás, o Theo passou agora. E agora, né, que eu falo assim, mais recentemente. E assim, a Gi, ela teve que ser força para Aí, conduzir o pai, Theo, tudo. né? Teve que ser mãe, teve que ser pai, teve que normalizar o que não era normal nem para ela, né? Mas para ser menos doloroso para o Theo, né? E porque ela já tinha passado, ela já sabia como era essa experiência com uma criança, porque ela teve que contornar tudo isso lá atrás com a Ana Clara. E, e agora, agora há pouco tempo também, ela teve que novamente tomar as rédeas da vida dela e sair do acostamento e entrar com o carrinho dela de novo aí na pista da vida para tomar a guiança da vida dela e seguir em frente. Agora eu tive que ter um cuidado maior. Porque quando foi na época da Ana Clara, eu me apeguei muito à Ana Clara. Tipo assim. Então eu depositei todas as minhas alegrias na Ana Clara. Então eu tirei o sentimento daquela perda que eu tava e coloquei tudo nela. Então eu não me curei por isso. O Theo não, o Theo eu tive que me policiar para não Não colocar fazer o todas as mesmo. expectativas nele. Porque ele não tem que carregar esse peso, ele não tem que ser a minha muleta, vamos dizer assim, para me seguir a vida. Eu precisei achar força dentro de mim para eu poder seguir, porque eu precisava ser forte para mim, forte para ele e forte para minha filha. Que apesar de não estar envolvida em laços sanguíneos, ela estava envolvida emocional. Ela viu tudo que eu passei, ela tá vendo que o irmão tá passando. E financeiramente, ela foi um apoio para mim.
Ela foi um apoio para mim, porque eu financeiramente sempre fui muito bem resolvida. E com essa dor, eu fiquei meio perdida, assim. Eu meio que dei um looping e tive um problema financeiro, mas que com a minha organização, com a ajuda da Ana Clara e a ajuda das entidades Orixá, porque vai mostrando o caminho pra gente, eu tô saindo disso e tô seguindo, sabe? Mas eu precisei muito desse discernimento, assim, de entender que eu não podia tirar isso e colocar essa dor ou esse amor que foi embora e colocar no Theo. Porque o amor que eu tenho pelo Theo é de filho, eu amo meu filho, mas ele não pode carregar esse peso que eu deixei na Ana Clara da outra vez, entendeu? E agora, e isso foi um aprendizado também, né? Porque você lá atrás, quando a Clara você era muito mais nova e você foi a primeira vez que você passou por tudo isso, você também não sabia lidar com esses sentimentos, e agora, com o Theo, você já tinha tido aquela experiência anterior, apesar de coisas muito diferentes, bem distante uma coisa da outra, né? Uhum. Você ainda assim teve esse discernimento de conseguir contornar essas coisas de uma forma mais saudável, né? E se eu te perguntar assim, Gil, o que você já conseguiu conquistar que antes parecia impossível? Eu, a Que minha bom! liberdade, a minha alegria de viver, sabe? A minha independência financeira novamente. Pra mim, eu acho que o que mais pra mim foi importante foi a minha paz. Sabe, a minha paz interna, a minha paz de espírito e eu retornar a mim. Porque assim, eu voltei a ser a palhaçona, a alegrinha, a que fazia aquelas brincadeiras que você conhece, a besta de sempre, aquela meninona, molecona. Coisa Sim. que eu sentia falta de ser, sabe? Então, eu me recuperar foi o maior ganho que eu tive. Porque a partir do momento que eu me recuperei, eu consegui ter coragem e ter disposição para abrir a empresa que eu sempre quis, que agora tá engatinhando, assim, engatinhando a passos de nenenzinho, mas que eu tenho fé e tenho certeza que vai dar certo. Já deu. Eu tenho que mudar isso, né? Mas assim, é isso, assim, eu acho que a liberdade e a alegria de viver não tem nada que vale a pena mais que isso, não, sabe? Você ter harmonia. Hoje eu tenho alegria e harmonia dentro da minha casa. Hoje eu tenho. Eu gosto de ficar na minha casa. Antes eu falava, nossa, eu tenho que ir embora pra casa. Não, hoje eu quero minha casa. Sabe, eu sento com meus filhos, tomo café, a gente brinca, a gente conversa, a gente dança, a gente ri. Minha casa é cheia de crianças, cheia de adolescentes, sempre. Sabe, agora que eu tenho O que eu falo aí, que você falou assim, eu tenho que mudar isso, né? É porque assim, Gi, às vezes as pessoas, elas têm assim, vai dar certo. Ou então fala assim, no seu caso, né? Fala assim, os meus casamentos não deram certo. Não. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar o que é dar certo e o que é, né? Porque assim, o seu casamento ele deu certo até um período. os dois deu, né? Se eu for pôr na ponta do lápis, os dois deu, foram aprendizado. Um foi 15, quase 15 anos, o outro foi quase 8, 9, sei lá. Então, assim, foram a minha vida toda praticamente casada, né? Então, deu certo. E assim, tanto que deu certo que deu frutos, né? Deu dois filhos maravilhosos. E aí, quando você fala da empresa, a empresa é o seu terceiro filho, né? E aí, assim, você fala, vai dar certo. Não, já deu certo, porque você vê, você abriu a empresa, você conseguiu constituir essa empresa, você está tendo clientes nessa empresa, você cuida de todos os seus clientes com um cuidado único, você tem um olhar muito, eu vou te dizer assim, minucioso e amoroso, porque aí eu vou falar agora, vou dar o meu testemunho aqui, né? Eu e a Gisele, eu trouxe para a Gi, eu falei, olha, eu tenho a minha empresa como terapeuta, eu sou uma empresa como terapeuta, eu estou num processo assim, assim, caminhando, palestrante, mentorias, e eu não tenho identidade visual. E eu passei muito tempo
achando que não era necessário, que a minha identidade visual podia ser a minha cara, o meu rosto, né? E na verdade, conversando com a Gisele, ela falou: não, o seu rosto vai aparecer, mas precisa estar linkado à sua identidade. E nós começamos a trabalhar. E aí eu falei: não, então vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer. E a Gisele, com muita paciência, porque eu sou de Libra, ela também, né? E eu sou muito, muito, muito indecisa em alguns momentos. Eu sou muito decidida para um monte de coisas na minha vida. Mas outra, eu sou bem a balança. Uma hora tá bom, vamos lá, eu quero equilibrar. Mas eu tô vendo, ó. E aí ela criou a primeira identidade. E aí eu olhei e falei: então, mas é porque eu queria uma coisa assim, ó. E aí eu tinha aquilo na minha mente, mas eu não conseguia colocar direito em palavras. E a Gisele, com toda a sensibilidade, trouxe isso, né? E brilhantemente, com muita paciência, porque às vezes ela manda as coisas e fala: ah, eu amei, era assim que eu queria. Mas agora eu mudei, Gi, eu quero tal coisa. E ela vai lá e fala sem problema: olha, vamos estudar isso, aquilo. Então, essa empresa já deu certo. Só pelo. Não estou falando, porque não tem só eu de cliente, a empresa tem outros clientes, e eu sei que ela dá a mesma atenção para mim como para os outros. E por isso eu não tenho medo nenhum em indicar. Então, gente, se precisar, tá a Gisele aí. Bora lá, né? Porque isso é importante. A gente cria uma rede de apoios para mulheres, para pessoas, não só para mulheres, né? Para pessoas. E a gente se ajuda em tudo. Tanto na parte emocional, quanto na parte de indicar o amigo, tanto na parte financeira. A gente se apoia, né? Eu falo que assim, a gente não salva ninguém, mas a gente pode ser o bracinho ali para te apoiar, para você não cair. Então, essa é o maior momento ali que eu vejo nessa rede toda de apoios, da gente ouvir história de pessoas e ajudar a fazer acontecer. Gi, eu te falo assim: que sonhos que você gostaria de realizar e que ainda não realizou, mas que sente que está próximo? Uai, a gente sempre quer mais dinheiro, né? A gente sempre quer ter uma idealização financeira diferente, assim. Eu sinto que tá próximo essa questão dessa liberdade financeira, essa liberdade de horário, porque pra mim foi muito importante com o Theo e tá sendo muito pra cuidar dele, tratamento dele, tudo. Mas eu acho assim, eu não tenho nem que reclamar. Eu falo isso todo dia eu agradeço. Eu converso, falo isso muito com o babá, com você. Eu falo assim: nossa, eu agradeço tanto a vida, porque assim, eu não posso ter nem o que reclamar. Eu não tenho direito de reclamar. Às vezes eu falo: não tenho direito de reclamar, porque a vida que eu queria eu tenho hoje. Assim, lógico que eu quero mais dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro. Todo mundo quer uma vida financeira melhor, estruturada. Isso eu preciso. E quero não só por mim, mas pelo futuro dos meus filhos, porque minha filha vai agora começar uma faculdade, né? Aí meu filho, então assim, eu quero ter a mesma coisa que eu recebi dos meus pais, que foi o apoio para eu fazer faculdade, eu quero conseguir fazer isso pelos meus filhos. Então, essa é a minha meta. Eu não tenho metas muito grandes, assim, eu tenho metas financeiras que eu quero e um apartamento na praia seria ótimo. Ah, que bom! É isso, vai lá já, ó, põe o Daqui uns pensamento lá. dias, daqui uns dias eu tô com apartamento lá no Praia Grande para nós cairmos lá, porque eu amo aquela cidade. Ó, se alguém que está nos assistindo agora, né, ou que vai nos assistir no futuro e está se sentindo no fundo do poço, o que você diria para essa pessoa? Bate o pé e sobe, filha. Bate o pé e sobe. Larga fundo do poço lá. Porque se você chegou no fundo, você tem apoio para você subir. Então bate e sobe. Não desista. A hora que a gente não desiste da gente, é a hora que a gente cresce. Porque até a dor a gente tem que olhar, a gente tem que enfrentar tudo. Enfrenta a dor. Bate o pé. Doeu o pé, tá doendo? Tá doendo. Mas toda dor dói para curar. Então, se tá doendo é porque vai curar. Exato. Hoje, e qual é a lição, a maior lição que a sua trajetória te ensinou? Ser resiliente. Entender que tudo passa na vida. Tudo passa e que bom que passa, né? Tudo passa. Se você não desiste, se você luta,
a vida vai te dando caminhos e te mostrando. Então, assim, não deixe de ser resiliente e não dê o tombo em ninguém, sabe? Assim, seja uma pessoa certa, honesta, com seus valores, respeita o outro, respeita a dificuldade do outro, cuidado com como falar com as pessoas, porque a gente não sabe como que a pessoa está do outro lado. Às vezes eu tô aqui rindo, mas eu tô morrendo por dentro. Então, assim, cuidado nas palavras, resiliência e fé. É isso. Hoje eu vou ler aqui uns comentários, porque você estava falando e eu não quis te interromper. A Daizinha colocou assim: mãezinha, benção, te amo e tô aqui sempre. Aí a Grazi colocou: Gi, você é um exemplo de força, uma grande mulher, te admiro muito. Aí a Wender colocou: que orgulho de você. Aí a Daizinha colocou: que orgulho te ver assim. Te assistir é bom demais. Ah, tá vendo? E você tava com medo, né? Eu tava, deve até piriri, minha filha. Quem me conhece sabe que eu dou piriri. É duas coisas. É nervosa e falar pra mim, eu tenho que te contar um negócio e não me contar. Minha filha, eu dou até Não, piriri. morre de curiosidade. Fica nervosa, já a ansiedade vai lá em cima, assim, 100% de ansiedade. A Marion colocou aqui: duas mulheres maravilhosas que admiro muito. A gente te ama, viu? Irmã, Hoje, como você transforma hoje, tá? A sua dor em força e luz para os outros. eu, graças a Deus, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Então, assim, eu começo a perceber que a pessoa tá com dor. Eu não fico mostrando não fico falando do que eu vivi. Eu fico mostrando quem eu me tornei. E por que eu me tornei aquilo. E A aonde eu tirei essa Edmilson, força disso. Edmilson colocou aqui, ó, quero mais. Aí. Ai, linda, Então, assim, obrigada eu acho pela que é presença. você saber olhar a pessoa sem julgamento, você saber ouvir. Então, isso aí é como eu me coloco, assim, eu me coloco sempre pronta para ouvir, sempre pronta para apoiar. Eu tenho uma amiga que ela vai falar assim pra mim, ai, Gina, não vou te falar. Eu falei, não, pode me falar, minha filha. Você vai falar, eu não vou te julgar, vou te escutar. E o que eu achar que tocar no meu coração que eu tenho que te falar, eu vou te falar. Se eu achar que não tem que te falar nada, eu vou só te escutar. Porque eu acho que é isso, a gente tem que saber que a caridade às vezes é ouvir também. Às vezes Sim, ouvir já é uma caridade, que a pessoa às vezes ela precisa só falar. Ela não precisa que você julgue, que você aponta. Sabe? sim. Então você tem que ter essa sensibilidade de mostrar, ou, tipo, de ajudar a pessoa quando você vê que ela tá sem caminho, que você fala, gente, ela tá perdida, eu vou conversar com ela ali, ver entender o que ela tá sentindo, então às vezes eu posso falar alguma coisa, posso orientar de alguma forma. Ou então, vou mostrar pra ela como que eu tô vivendo a minha vida, que às vezes vai ser uma ajuda, sabe? Sim. Ó, a Edmilza falou assim: olhando para o para-brisa, nunca no retrovisor, o passado é para visitar e não para estacionar. Aí a Gabriela colocou: forte e muito guerreira, ela me ensina muito, te adoro, amiga. Ai, gente, olha quanta mensagem linda hoje. Ó, hoje, se você pudesse definir a sua trajetória em uma frase ou em uma palavra, qual seria? A frase eu já falei, né, várias vezes, mas a palavra é resiliência. E a frase é: o justo não se justifica. É isso. Que lindo. Olha, o nosso tempo aqui tá terminando, né? E eu quero agradecer muito você por ter aceitado com todo o nervoso, ansiedade, mas ainda assim ter vindo, né, com coragem, porque eu acho que é muito isso, né? Você trouxe, apesar de tudo que você viveu, de tudo que você está superando e já superou, porque tem muita coisa que já superou e tem coisa que tá para superar, né? A gente sabe disso e isso é com todo mundo. Por É mais prática de vez, é tranquilo, é devagar mesmo, é devagar que a vida devagar, segue. eu sempre falo assim, que para você passar e ter a bandeirinha da vitória ali, ó, você tem que suportar o processo, você tem que seguir o caminho e é passo a passo, né? Então isso é muito, muito importante. Então eu queria agradecer por esse coração aberto, de vir aqui, de não ter medo de se expor e falar com o coração, né?
Menina, E medo, eu tava cagando de medo, né? Cagando de mas medo, você veio com medo mas mesmo. eu vim com medo mesmo, porque assim, eu acho que a gente tem que entender, internalizar dentro da gente, que na vida a gente não erra, a gente aprende. Exato. Entendeu? A gente não erra, a gente aprende. A vida é um aprendizado, você está aqui para aprender. Se a gente a gente tem uma oportunidade nova todos os dias. E essa vida é uma nova oportunidade que Deus deu pra gente tentar fazer diferente. E se a Na gente outra vida a gente puder age do jeito. E se a gente puder ajudar o outro, né, Gi, com o nosso processo, é muito bom, porque às vezes o outro precisa de um apoio, né? E esse processo que a gente está fazendo aqui, de contar histórias de mulheres reais, é o apoio para pessoas que se identificam, para pessoas que conhecem alguém também, né, que está passando por esse processo e que sabe que precisa de um apoio, de uma palavra amiga, e às vezes é no exemplo do outro que a gente encontra a nossa porta de saída ali daquele olho do furacão, né? Que a gente consegue sair do fundo do poço, né? Por isso que quando você me chamou, eu tô pensando até sem saber o que eu tinha que falar. Porque É, eu falei assim, gente, hoje eu sou tão feliz comigo mesma, sabe? E eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que tô exalando essa alegria, essa felicidade. Então, às vezes, a pessoa que se encontra naquela dor ali, ela vê que mesmo por toda a dor que eu passei, olha que eu contei só um pedacinho, ela vê e fala, gente, olha lá, olha, ela tá feliz, ela tá alegre, ela tá bem. Então, assim, se você não consegue começar a resolver tudo, começa com um pequeno passo. Uma coisa que você gosta de fazer, sabe, assim, uma comida, começa com pequenos agrados. Isso já é uma mudança. Porque a hora que você começa com uma pequena mudança, cada pequena mudança é um passo. E essas pequenas mudanças, no somar das coisas, vai virar uma grande mudança. Aí isso. você vai mudando, quando você vê, você já deu um grande passo. Então, eu acho que é isso, era essa a minha intenção, era vir falar da minha dor, mas ao mesmo tempo, sem expor demais a minha dor, mas expondo como eu busquei a melhoria, expondo que eu ainda tô, assim, lutando, a gente luta todos os dias, né? A gente, mulher, luta todo dia para poder melhorar. Não só mulher, todo mundo luta para melhorar. Eu acho que é essa a nossa função aqui. Nós viemos para ser cada vez uma pessoa melhor, cada vez pessoas melhores. Então, é para isso que a gente está aqui. Se hoje eu tenho certeza que por tudo que eu passei e todos os aprendizados que a vida me colocou no meu caminho, que eu não desisti de nenhum, que graças a Deus eu escuto isso de todos os dias dos outros, de todo mundo em torno, fala, eu gosto de você porque você não desiste, porque você é persistente, porque você é obstinado, igual você falou. Então, beleza, é isso. Então, assim, seja obstinado com você, seja obstinado com a sua vida, não desista. Não desista. Porque a gente ontem tem que ser melhor do que a gente hoje. Não, o hoje tem Hoje que ser tem que melhor ser que melhor que ontem. ontem. Ai, eu sou doida. Mas assim, eu tenho certeza que cada dia eu sou uma pessoa melhor e cada dia eu busco ser uma pessoa melhor. Não só pra mim, mas para as pessoas que convivem comigo. E hoje, assim, foi uma live, assim, onde eu recebi uma pessoa que também é mineira, porque eu também sou mineira, né, Gisele? Não foi nada. Se me deu que E, sotaque paulista, pelo amor de Deus. e aí, foi muito bom falar com você, trazer isso. Foi muito bom ter todas essas pessoas aqui na live. E eu quero muito agradecer a presença de todos. Falar para o pessoal que tem mais lives esse mês, né? Vamos assistir e compartilha, gente, aí a live, porque a gente pode, só de compartilhar essa live, a gente pode estar sendo uma mão estendida de apoio para alguém que está precisando, né, E Gi? ainda bem que fica gravado, porque teve um monte de gente que mandou mensagem pra mim que não tava conseguindo ver, que tava no ar, não conseguiu entrar. Então, assim, depois a gente tem até que fuçar, ver o que é que tá Para ver o que acontecendo, está né? acontecendo, exato. Ó, Edmilza falou assim: dar exemplo transforma dor em direção e história em força. Ai, que lindo! Essa Edmilza, mulher lindo! aí, eu amo ela como mãe, ela é um exemplo de vida pra mim. Te amo! Gente, obrigada. Tchau, Gi. Obrigada, Tchau a amiga, com Deus. todos. Gente, fica Até. todo mundo com Deus. Bom dia. Bom dia.